Olá pessoal, vamos continuando aí com o nosso intensivão James Joyce. Hoje nós vamos falar sobre o retrato do artista quando jovem. Eu estou com uma versão aqui, tem uma coleção da Folha. Tem várias traduções na realidade, várias edições. E... Nossa, dá licença. Diadorim! Não vai dar, Matheus, esquece. Tradução de Guilherme da Silva Braga. Existem várias traduções, várias edições aqui no Brasil, né? Em português, essa é só uma delas. Bom, então trata-se do retrato do artista em formação, né? Isso desde a história do livro, né? O primeiro romance do James Joyce nasceu de um texto ensaístico de cunho político, social, mas que foi rejeitado pelo editor de um periódico, né? Isso por volta de 1904. E depois de ter sido rejeitado, o Joyce ele resolveu reescrever, aproveitar desse texto e transformá-lo num romance, né? Que de início passou a se chamar Stephen Hero, que era um romance gigantesco, um projeto assim bem ousado do Joyce, e tinha aí por volta de 964 páginas manuscritas, né? Mas se tratava apenas da metade do romance, né? Então, naquele momento, esse projeto estava fadado ao fracasso. Então, Joyce acabou abandonando o projeto, extraindo dele o melhor que podia, condensando, né, e aprofundando o teor psicológico do protagonista. Ou dito de outra forma, se aprofundando em si mesmo e trazendo para fora as trevas, né? As trevas para a luz. E então veio à luz, em 1916, o retrato do artista quando jovem, né? A Portrait of the Artist as Young Man, que apresenta então a jornada do Stephen Dedalus, o alter ego do James Joyce, né? E o Stephen ele é um herói que não retornou ao seu povo, né? À sua gente, com os louros da vitória, né? Foi uma jornada bem complicada e dolorida, e o Stephen Dedalus ele aparece depois em Ulisses, né? Então a gente conclui dessa forma. Mas enfim, mais para frente vamos falar sobre o papel de Stephen Dedalus em Ulisses. Por enquanto vamos ficar aqui no retrato do artista. Então, o que acontece? O Stephen Dedalus, como já disse, trata-se do James Joyce, né? É um romance ficcional, né? Ficcional, mas com um grande teor autobiográfico, né? Então, estamos falando do James Joyce aqui, em grande parte, né? E o Joyce ele acabou ele resolveu o conflito entre o profano e o sagrado através da epifania, né? Porém ele não superou a morte da mãe e o remorso por ele ter negado a ela uma oração final no seu leito de morte, né? Remorso esse que ele acabou estendendo até Ulisses. Então, por isso que é interessante, antes de começar uma leitura de Ulisses, pelo menos pegar o retrato do artista quando jovem, porque é o pontapé inicial, né? O Stephen Dedalus ele vai reaparecer então em Ulisses. Bom, e em Ulisses, o Joyce precisou abandonar o jovem Dédalus e assumir o seu outro conflito, né? Que seria a sua crise de ciúmes, a sua desconfiança pela fidelidade da sua companheira, a Nora, né? Sublimada na maturidade do Leopold Bloom. Então, no caso do Ulisses, temos os dois casos. Temos o personagem, né, de Stephen Dedalus e de Leopold Bloom. Ambos representam o James Joyce, ambos fazem parte do alter ego do James Joyce. Só que cada um resolvendo ou tentando resolver conflitos diferentes, tá? Bom,
O Stephen Dedalus, afinal de contas, é o labirinto interior do James Joyce. Essa revisão do passado é a construção, a formação do artista por ele mesmo. E é justo chamá-lo de romance de formação, né? Que é aquele romance que expõe o amadurecimento físico, psicológico, moral ou social, político, né, de um personagem. Então, por isso se chama romance de formação. E o nome Dédalus foi muito bem escolhido, né, pelo Joyce, para o seu alter ego, que é uma figura mitológica, né? Na mitologia grega, o Dédalus ele é um arquétipo, o arquétipo do inventor, do artista, né? Ele era escultor, o escultor mais importante de Atenas, né? Mas acabou por ser banido e condenado ao exílio depois de matar Talo, seu sobrinho talentoso e o seu aprendiz. Isso motivado por ciúmes. A fama e a criatividade de Dédalus foi reconhecida pelo rei Minos, que precisava de ajuda para resolver o castigo que havia recaído sobre ele, né? Sobre o seu reino, sob a forma de um monstro, né? O Minotauro. Então Minos contratou Dédalus para construir o labirinto, um labirinto perfeito, que seria a prisão do Minotauro. Então, esse contexto todo dessa figura mitológica já diz muito sobre a personagem, né, do James Joyce, sobre todo esse simbolismo envolvido. Tá? Então a gente pode se perguntar, quem é o monstro preso no labirinto de Ulisses? Né? Então talvez esse monstro seja os demônios, né, do próprio Joyce, que ele espera ser morto, né? Porém matar esse monstro acaba resultando que parte do enigma que o próprio Joyce criou acaba se resolvendo. Então, quem é o herói travestido de Teseu, se não o próprio leitor? Ou seja, quem é que pode matar esse monstro no labirinto joyciano? É o próprio leitor. Resolvendo esses enigmas, encontrando o monstro, esses conflitos do Joyce, e resolvendo, entendendo e resolvendo isso aí. Então Joyce vai deixando algumas pistas, né? Claro que tem muitas pistas falsas, isso é próprio do Joyce também, mas o nome de Stephen Dedalus, a figura aqui do Stephen Dedalus, né, representando a figura mitológica do Dédalus, né, é um símbolo bem interessante, né, para a gente refletir sobre isso. Tá? Então, assim, não é fácil entrar nesse labirinto joyciano, né? E a ajuda de uma Ariadne, né, é indispensável também. Então, por isso, depois do enigma do Ulisses, Joyce precisaria de um enigma maior, que pertence a uma esfera maior, um labirinto coletivo, né? Que não representasse ele unicamente, mas toda a humanidade, né? Daí a sua obra derradeira, que é o Finnegans Wake, né? Esse labirinto gigantesco que durante 17 anos foi chamado de trabalho em progresso. Então, com todo esse contexto e considerando que o romance O Retrato do Artista Quando Jovem, ele acaba abarcando, ele acaba sendo um início, né, de todo esse enredo, de toda essa simbologia joyciana que aparece em Ulisses e acaba se estendendo até Finnegans Wake. Então começa por aqui, pelo Retrato do Artista Quando Jovem. Então a obra do Joyce é uma obra labiríntica. Os paralelos até com o poeta Jorge Luiz Borges não me parecem poucos, né? Mas isso nós veremos no futuro, em outro vídeo, né? Em outra série. Então Joyce ele terá que fugir do labirinto que ele mesmo construiu. Antes, porém, ele precisa criar as suas asas, como Dédalus da mitologia, né? E aqui novamente consideramos aquela ideia, aquele conceito das paisagens internas e externas, né?
Então, trata-se do labirinto interno de Joyce, dos conflitos que ele tem que resolver, a começar pelo retrato do artista quando jovem, que acaba sendo essa entrada nesse labirinto, né, nessa paisagem de tormentos. Antes da sua publicação integral, a revista The Egoist, da editora Harriet Weaver, passou a publicar os capítulos da obra em 1914, graças também ao Ezra Pound, né, que foi aí um grande amigo e patrono do James Joyce. Então, começou a ser editado por essa revista. E a Harriet, ela foi também uma espécie de patrona na vida do Joyce. Ela ajudou muito o Joyce, inclusive financeiramente, né? Então, antes dele vir integralmente, né, no formato de livro, em 1916, ele já passou a ser editado nessa revista, The Egoist. E falando de edição, né, a primeira edição brasileira do Retrato do Artista quando jovem aconteceu em 1945 pela Livraria do Globo. Tá? Então, o Retrato do Artista quando jovem traz em si os elementos que se desenvolveriam em Ulisses, entre eles a questão do fluxo de consciência. Tá? E a obra, ela começa sendo narrada numa linguagem infantil, uma linguagem até singela, né? E o primeiro capítulo começa com o pai do Dédalus contando uma história para ele dormir. Então, vou falar aqui um pequeno trecho, né, na tradução do Guilherme da Silva, que é assim, abre aspas. Era uma vez, e na verdade uma ótima vez, uma vaca mu que vinha descendo estrada, e essa vaca mu que estava descendo a estrada encontrou pelo caminho um menino divertido chamado Bebetuco. O pai contava aquela história. O pai olhava através de uma lente, ele tinha o rosto peludo. Ele era o Bebetuco. A vaca mu desceu a estrada onde Betty Barney morava. Ela vendia balas de limão. Quando você molha a cama primeiro, fica quente e depois fica frio. A mãe dele punha o oleado. Aquilo tinha um cheiro estranho. A mãe tinha um cheiro melhor que o cheiro do pai. Fecha aspas. Então é como a própria criança narrando aí as primeiras lembranças dela, né, com o pai, de fazer xixi na cama e tudo mais. Depois nós temos o pequeno Dédalus em idade escolar, mas ainda muito criança. Ele foi levado para um colégio jesuíta, um internato, né, onde ele se vê longe da proteção do pai, dos cuidados da mãe. Ele está ali sozinho no mundo e é um mundo hostil, né? Então vemos aí o jovem Joyce, pela primeira vez, entrando no labirinto, né, o colégio de Conglewiss Wood, com seus corredores sombrios e a sua rígida rotina. Junto com as outras crianças, né, que também, de certa forma, metaforicamente, eram oferecidas como sacrifício ao Minotauro, travestido aqui como a austeridade da religião, ou ainda travestida no sadismo do padre Dolan, né, com a sua palmatória em punho, pronto para surrar as crianças, né, com essa palmatória. Então, e numa das cenas, né, realmente o Joyce ele acabou levando um castigo com a palmatória desse padre Dolan. Ele se sente injustiçado, né, por ter sofrido esse castigo sem ter culpa, né? E ele vai reclamar com o padre superior, né, que acaba o apoiando, né? Ele via aquela criancinha ali reclamando do outro padre que levou um castigo sem merecer, e esse padre superior, uma espécie de reitor, acaba ficando do lado do menino, né, do pequeno Dédalus.
E depois dessa prova de caráter, né, e firmeza, o pequeno Dédalus é festejado pelos colegas de classe, né, que o erguem em seus braços, né, então significando aí o primeiro alçar de voo do Dédalus para sair desse labirinto. Então é bem interessante que o Dédalus ele acaba ganhando um certo status, né, porque muito criança ele acabou enfrentando aquele padre Dolan, né, indo reclamar dele para o superior. Quer dizer, para uma criança isso não foi uma coisa fácil. Assim, naquela época, com toda aquela rigidez do colégio, ele teve muita força de caráter para ir lá e se defender. E ninguém tinha coragem, os outros meninos não tinham coragem de fazer esse tipo de coisa. E ele foi lá e fez. Ainda muito criança. Então é bem interessante, é um ponto alto aqui no romance. E um outro ponto alto é quando o Dédalus, de férias do colégio, né, por conta do final de ano, ele volta para casa e aí tem uma ceia de final de ano em que a família está reunida à mesa. E o Dédalus, ele está feliz porque é a primeira vez que ele vai se sentar à mesa junto com os adultos, né? Então ele fica lá se sentindo já como um adulto e começa a haver uma discussão envolvendo política e religião, né? Então de um lado tem o pai do Dédalus, o senhor Simon Dédalus, e um amigo, o senhor Casey, defendendo a honra do Charles Parnell, que havia falecido recentemente. E do outro lado temos a senhora Dante defendendo a igreja. Né? Dá até para a gente lembrar aqui os dois partidos, né, da época do poeta Dante Alighieri. Né? De um lado os gibelinos defendendo a autonomia do rei, do outro lado os guelfos em defesa da igreja. E aqui o nome da personagem, né, Dante, acaba trazendo isso à memória. Então a discussão ela começa e o tom de agressividade da grosseria vai aumentando enquanto a mãe do Dédalus tenta acalmar os ânimos dos debatedores, ao mesmo tempo em que ela censura o seu marido pelas grosserias na frente do filho, né? Apoiada pelo tio Charles. O tio Charles também tenta aí apoiar a mãe do Dédalus, censurando o pai, tipo, cuidado aí, olha o menino, né? Na frente do menino não fala essas coisas, ele é muito criança e assim por diante. E a senhora Dante, ela rebate as críticas à igreja dizendo que a retirada de apoio da igreja por conta do adultério de Parnell era um caso de moralidade pública, né? Então, vou falar aqui um trecho aí dessa discussão. Ele já não tinha mais moral para ser um líder, disse Dante. Era um pecador público. Todos nós somos pecadores, e pecadores terríveis, disse o Sr. Casey, de maneira fria. E a discussão continua, dessa vez envolvendo o pequeno Dédalus. Ele vai lembrar de tudo isso quando crescer, disse Dante. De ter ouvido acusações contra Deus e contra a religião e contra os padres dentro da própria casa. E tomara também que se lembre, gritou o Sr. Casey, do outro lado da mesa, das acusações que os padres e os vassalos partiram o coração de Parnell e o perseguiram até a cova. Tomara também que se lembre disso. Filhos da puta, exclamou o Sr. Dédalus. Quando Parnell estava vulnerável, se viraram contra ele, o traíram e o despedaçaram como se fossem ratos de esgoto. Bando de cães miseráveis, é isso que são, por Deus, é isso que são. E a baixaria continua. O Sr. Casey ergueu o punho cerrado e desferiu um murro em cima da mesa. Muito bem então, gritou com voz rouca. Se chegamos a esse ponto, então que Deus fique longe da Irlanda. Demônio do inferno, nós vencemos, nós o destruímos e o matamos, maldito, gritou a senhora Dante batendo a porta atrás dela. Pobre Parnell, gritou o meu rei morto. O choro do Sr. Casey era dolorido e amargo, né?
E Stephens, depois de erguer o rosto aterrorizado, viu que o pai tinha os olhos rasos de lágrimas. Então tá aí um pequeno trecho, né, dessa discussão, dessa treta toda envolvendo política e religião, né, o que estava acontecendo na época, na infância do Joyce. E esse era o clima da Irlanda na infância do James Joyce. E ficou ainda muito mais marcado porque era uma ocasião especial para o Stephen Dedalus, né, em que ele estaria à mesa pela primeira vez, sentado junto com os adultos, e aí vem essa discussão, isso num jantar de final de ano. Então o James Joyce ele foi muito marcado desde a sua infância por esse clima tenso envolvendo política e religião, né? O romance ele vai se desenvolvendo, a família de Dedalus entra em decadência, né? Precisam se mudar aí várias vezes, né? O senhor Dedalus não pode mais pagar o colégio para o filho, então ele é obrigado a transferi-lo para um outro colégio jesuíta também, porém bem menos elitista, né? E a coisa ainda piora, o senhor Dedalus acaba gastando cada vez mais, bebendo, né, se tornando aí um alcoólatra, e tendo que se mudar com a família para fugir dos credores. E isso se repetiria com o Joyce lá no futuro. Bom, assim como a história da mesma forma que ela vai se desenvolvendo, o protagonista ele vai deixando a infância e a puberdade, sendo expulso do paraíso, né, com a perda da segurança financeira, de todo aquele patrimônio que pertencia à família, né? O jovem Dedalus, então, ele passa a sentir vergonha e raiva, né, por essa decadência que a família está sofrendo, pela perda de dinheiro, se mudar de escola, se mudar para bairros pobres, para casas pobres, né? Enfim, toda essa perda financeira acaba afetando muito o Dedalus, né? Ou o Joyce, vamos dizer assim. E da mesma forma que no romance essa história vai se desencadeando, a linguagem do romance também vai se modificando, tornando-se mais madura e mais sofisticada, né? Diferente do início, que era aquela linguagem mais simples, né? Como trechos aí, como se a criança estivesse narrando a história. Então há uma referência interessante, né, de Dante Alighieri, que era um poeta muito admirado por Joyce, e principalmente em uma cena que um dos sacerdotes faz toda uma descrição do inferno, dos horrores e castigos, né, que os pecadores irão sofrer ao serem condenados, né? E o sermão desse sacerdote é tão detalhado e assim, é um show de horror mesmo. É como se o Dédalo estivesse atravessando o inferno de Dante, né? E isso impressionou tanto o jovem Dédalus, e ele já estava bem mais, já não era mais criança, se tratava de um outro colégio, então ele já estava jovem, já mocinho e tal. E ele começou a acreditar que aquela pregação, que aquele sermão que estava sendo dirigida exclusivamente para ele, né? É como se o padre ali estivesse lendo os pensamentos dele, e ele, né, não, está sendo para mim, é eu que sou o condenado e o pecador e vou para o inferno, né? E ele ficou tão impressionado que ele começou a passar mal, até vomitar, né? E começou a ter pesadelos à noite, eu não conseguia dormir e assim por diante. E então ele começou a se sentir o condenado do inferno. E por quê? Nessa época também ele começou a ter as primeiras experiências sexuais, ele começou a se deitar com prostitutas, né? E ele se vê obrigado a se corrigir dessa transgressão, desse pecado, ao mesmo tempo em que ele era observado pelos padres do colégio, né,
porque ele tinha boas notas e ele começou a se esforçar em fazer o melhor possível dentro do colégio. Até que os padres, né, começaram a sugerir para que ele se entregasse ao sacerdócio, para que ele assumisse, né, como um futuro sacerdócio, um futuro ministro da igreja, né, um futuro padre. Né? E ainda que ele tentou aí de início se convencer que esse era o caminho para se corrigir, ele acabou desistindo, né, dessa ideia de ser padre. Né? Isso foi uma ideia que ficou pouco tempo na cabeça dele e acabou desistindo. Né? Então, como dito antes, o Joyce ele resolveu o seu conflito entre essa questão do sagrado e do profano através da epifania. Né? Ele teve uma epifania ao encontrar com uma moça e ele viu, né, a beleza daquela moça e ele entendeu que ele poderia elevar o profano até o sagrado através da arte. Então ele resolveria esse conflito através da arte. Então aí que está o germe, né, da formação do artista. Ele conseguiu resolver esse conflito entre o sagrado e o profano. Né? E a jornada do Stephen Dedalus termina como em um diário, né? No final do livro é como num diário, ele afirmando, né, se reafirmando na vida, né, afirmando a vida, consciente de que é a sua formação como artista e do seu papel como artista diante do mundo que é justamente encontrar a realidade da experiência para criar na forja da alma a consciência ainda não criada da sua raça. Então, o que ele chama da consciência incriada da minha raça. Então, ele tinha esse papel, né? Através das experiências dele, criar uma consciência que ainda não existia, não como ele imaginava, né? Uma nova consciência para a sua raça. Então, o papel do James Joyce foi justamente buscar uma nova consciência para o seu povo, assim como no conceito do monomito, né, elaborado pelo bitólogo Joseph Campbell. Então, o James Joyce, né, dentro dessa estrutura do monomito de Campbell, ele vivendo a vida comum em Dublin, né, ele poderia continuar com uma vidinha comum em Dublin, como os parentes dele, os amigos e tal. Mas ele recebe o chamado através das artes, através da literatura exclusivamente, né? Porque ele também tentou ser cantor, né? Ele tinha uma voz muito bonita e se envolver com a música, mas aí ele viu que o papel dele era dentro da literatura. Então ele recebeu o chamado através da literatura, ele atravessa o limiar da aventura, ou seja, para se viver grandes aventuras é preciso sair de casa, do meio da família, da cidade e do país, como foi o caso dele. Então esse limiar era justamente a travessia de tudo isso, era o abandono da família, da religião, do país, para se buscar lá fora, o que ele não ia conseguir dentro da Irlanda. E aí tem a presença da sombra que começa a atormentá-lo, né? Que são as necessidades, a falta de dinheiro, a doença, a fome, o desprezo que ele sofre, né, do seu meio, lembrando até, né, que o profeta não é reconhecido no meio da parentela, né? Então ele sofreu tudo isso, toda essa sombra. E aí, com isso vem toda a luta, né? Ele entra no reino das provas, ele tem que vencer tudo isso, toda essa questão das necessidades, né? Básicas, de onde morar, o que comer, sustentar a esposa, já com 2 filhos, né?
a cegueira que ele começou a sofrer também, aí tem a doença da filha, né, da Lúcia, enfim. Aí com o tempo, paciência e com amor vem a vitória, né? E ele recebe o prêmio, ele retorna, só que esse retorno ele é muito mais metafórico no caso do Joyce, né? Ele retorna como um espírito, com uma nova consciência, né, através das suas obras, que acaba compartilhando então o que ele aprendeu dentro da sua jornada, em toda a sua jornada, ele vai compartilhar com o resto do povo irlandês e com o mundo, com todos nós, né? Então esse é o legado dele. Então essa é a trajetória do herói, segundo Joseph Campbell, né, dentro dessa estrutura do monomito. Né? Então o que o Joyce fez foi isso, foi cumprir essa trajetória, né, no papel de Stephen Dedalus, como Leopold Bloom e assim por diante. Então ele cumpriu essa estrutura da jornada do herói. Né? E o último verso do romance parece ressoar como a volta do filho pródigo. Né? O que ele diz: velho pai, velho artífice, mantém-me agora e sempre em bom lugar. É como se ele tivesse reencontrado o pai, reencontrado o seu lar e pedindo para ficar, né? Me mantenha agora sempre em bom lugar, no meu lugar. Então é bem interessante esse final, diz muita coisa, né? E é isso, pessoal. Eu falei um pouco aqui da jornada então de Stephen Dedalus, muito resumidamente, sem querer atrapalhar a leitura de quem ainda não leu, mas eu recomendo. Ele é uma obra fundamental, uma obra importantíssima do século XX, né? Uma das grandes obras. Como eu já disse anteriormente, se o Joyce não tivesse feito Ulisses, só por esse livro, O Retrato do Artista Quando Jovem e Dublinense, ele já ia garantir o seu lugar entre os grandes autores do século XX. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Deixe aí o seu comentário. Falei da experiência da leitura desse livro, se você já leu, se pretende lê-lo, tá? Eu recomendo. E vamos aí até o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre a peça teatral Exilados, do James Joyce. Pessoal, mais uma vez obrigado e até o próximo vídeo.